O que eu acho que deve ser, que é muito interessante, assim, que você, por exemplo, eu já vi que tem essa parada mais showbiz, né? Que o Pyong Lee vai lá e faz o cara imitar uma galinha. E tem a coisa mais médica, vamos dizer Com assim, certeza. né? Então, o que eu queria saber, assim, de começo já é qual é o limite da hipnose, Ótimo. sabe? E qual é o grande... tipo assim, até aqui a gente consegue ir, mas daqui pra lá, sei lá, é remédio, é psicólogo, é outra coisa, sabe? Até onde o braço da hipnose consegue chegar, sabe? Excelente pergunta. O primeiro esclarecimento que a gente tem que fazer para a audiência, e para vocês a gente poder falar a respeito, é que hipnoterapia não é um tipo de terapia. Ou seja, é a gente achar que o dentista que usa bisturi, ou o dentista que usa aquele motorzinho, né? Que aquilo lá é um tipo de terapia. Não, cara, é tudo a prática do dentista. Tem hora que vai ter que usar aquilo, tem hora que vai ter que usar anestesia, vai ter que usar um monte de coisa. Certo. Assim como o médico não tem bisturi terapia para o médico. Aquilo é uma ferramenta que ele usa. A hipnose é uma ferramenta. E o maior número de evidências que a gente tem para a hipnose na área da saúde é controle de dor. Porque a dor, ela não está aqui. Eu estou sentindo a dor no braço, né, ou na mão, a pessoa acha que a dor está lá. Não, cara, a dor está aqui. A dor é produzida aqui. Existe um envio de informação para cá para eu poder interpretar essa dor, para eu sentir essa dor. E a hipnose tem muitas evidências de que ela consegue ajudar muito no controle de dor. Teve uma pesquisa, por exemplo, uma meta-análise que mostrou que 75% das pessoas conseguem diminuir a sensação de dor com o uso da hipnose. E teve uma outra bem interessante, essa é muito interessante, foi o seguinte. Fizeram uns testes da pessoa colocar a mão num negócio com água congelada para testar a tolerância da pessoa à dor. E aí fizeram a tentativa de ver como que era pensar em outra coisa. Então, por exemplo, a pessoa colocava o braço, aí eu ouvia um podcast, eu pensava em outra coisa. Ou então a pessoa colocava o braço hipnotizado, imaginando um balde de gelo, enfim, imaginando alguma coisa. E foi descoberto que a anestesia que acontece devido à hipnose não é a mesma daquela do pensar em outra coisa, da dissociação. Não é a mesma coisa. A hipnose realmente altera alguns processos fisiológicos. Isso falando da parte médica. Agora, na parte de terapia, a gente tem muita evidência que a hipnose consegue ajudar, e bastante, quando associada a práticas de terapia baseada em evidência, como cognitivo-comportamental, análise do comportamento. Então, não é que eu posso usar hipnose para tratar a depressão? Vamos lá. Existem tratamentos já validados pela ciência de depressão usando cognitivo comportamental? Existe. Esse mesmo tratamento com a hipnose tem muito mais eficácia. Agora, pensando ainda na fisiologia, existem muitas evidências também da melhora para questões que envolvem o sistema digestivo. E se a gente pensar, por exemplo, o síndrome do intestino irritável, tem muita evidência que a hipnose pode ajudar. E se a gente pensa, né, no nosso dia a dia de pessoa que tem úlcera, isso tem muito a ver com a ansiedade e o estresse. Existem muitos neurônios, inclusive, no próprio... O pessoal até fala que é o segundo cérebro e tal, que é o cérebro entérico. E existem muitos neurônios no sistema digestivo. Então, é uma área que está muito ligada à percepção emocional, às sensações. Então, para poder responder agora de uma forma bem simples, além do controle de dor, além da anestesia, tudo aquilo que o estresse piora, a hipnose pode ajudar. Que aí fica fácil a gente entender os limites da hipnose. Então, por exemplo, tem influenciador que vai falar, teve aluno meu que curou diabetes com hipnose. Pô, velho. Louco demais, né? Não faz muito sentido. Você pode até ter uma melhora, por exemplo, tem até artigos sobre diabetes. Quando a pessoa tem diabetes relacionada a excesso de peso, aí a hipnose pode ajudar a controlar a ansiedade, que aí, por conseguinte, pode, consequentemente, diminuir. Agora, a pessoa está tendo dificuldade de processar a insulina. Cara, não tem como a sugestão fazer a pessoa processar a insulina. Não existe. Essa reprogramação passiva, não. Na verdade, a hipnose, você foi hipnotizado, a hipnose é você pensando o tempo todo e raciocinando o tempo todo. A pessoa não fica apagada. Na verdade, ela está concentrada numa ideia. É como se estivesse vivendo o Poderoso Chefão. Só que a atenção dele não estava no Poderoso Chefão, estava para os pensamentos que ele tem. É uma imersão, né? É uma imersão. Então, não é realmente uma reprogramação subliminar. Nem É nada como se fosse disso. hackeando o cérebro, né? Tem um filósofo que eu adoro citar,
que não tem nada mais contagioso que uma ideia. Leonardo DiCaprio, Inception. É um grande pensador contemporâneo, e isso é muito verdade, cara. Às vezes, você se pega pensando numa ideia que era desimportante, que não te chateava tanto, e chega à noite, cara, você não aguenta mais. Você fica naquele loop de ficar pensando naquilo, só piora. Então, a hipnose é uma forma de você conseguir concentrar a atenção para aquilo que importa, pensar em outras coisas, enfim, é uma ferramenta bem impressionante. Agora, por exemplo, quando você, por exemplo, vai amenizar uma dor, você tem que colocar aquela pessoa num estado de concentração, né? E para que, aí eu não sei se é uma concentração na dor ou em outra coisa que ela não se lembre da dor, mas ele precisa estar muito firme nesse estado para não sentir a dor. Precisa. Agora, a longo prazo é complicado, porque para o cara conseguir manter isso no dia a dia é praticamente impossível, né? Excelente pergunta, que é a seguinte: nenhum procedimento terapêutico com hipnose se baseia apenas na duração da sugestão. Eu vou falar de controle de dor. Se está usando a hipnose para tirar uma dor, para ficar removendo a dor, se essa dor tiver elementos somáticos, elementos que são fisiológicos, ela vai voltar. Ela vai voltar. Por exemplo, vamos supor que você tem uma tendinite. Cara, você pode usar a auto-hipnose para poder remover um pouquinho daquela dor, mas daqui a pouco ela volta. Então, a terapia com hipnose não pode ser baseada na duração da sugestão. A não ser que seja, por exemplo, um procedimento cirúrgico. Aí, né, num procedimento cirúrgico com hipnose, igual na França fazem muitos procedimentos, a pessoa não pode ter anestesia e faz todo com hipnose. Aí tem que ter uma reiteração daquela sugestão durante o procedimento cirúrgico. Então, inclusive, uma coisa importante é que, se tem dor, tem algum motivo. Se tem dor, tem algum motivo. E ficar tirando dor com hipnose nem sempre é a melhor solução. A não ser que seja uma dor crônica já diagnosticada. Às vezes a pessoa tem fibromialgia, por exemplo, tem alguma dor aí crônica que pode tratar, pode remover e que não tem benefício para o organismo. Aí é claro que a hipnose pode ajudar. Agora, teve uma pesquisa bem interessante envolvendo dores inexplicáveis e fibromialgia, dores associadas ao sistema autoimune. Que a fibromialgia é um grande mistério. Porque ninguém sabe direito, sabe correlações, ninguém sabe direito por que surge. Fibromialgia, como que é? Só para quem para quem não sabe, são dores que às vezes podem ser excruciantes, chique demais, hein? Dores que são muito grandes, que surgem nas articulações e que estão conectadas com estados emocionais. E que são as chamadas dores funcionais, ou seja, não existe, realmente, se fizer um exame, não acha nada fisiológico que justifica aquela dor. Inclusive, tem uma história de um operário que estava na Inglaterra. E isso foi documentado, inclusive, num jornal impresso, né? Que ele estava na Inglaterra numa construção. E ele atravessou o pé com um prego, com a bota, e atravessou assim de fora a fora, na bota. Aí ele começou a chorar de dor, começaram a dar um monte de anestésico para ele, para poder chegar no hospital. E ele chorando, não estava aguentando. Chegou no hospital, tiraram a bota, o pé dele estava intacto. Ela conseguiu passar, o prego passou entre o dedão e o dedinho. E ele não teve nenhum contato realmente com o prego. Só que quando ele olhou o prego, atravessado da bota, o cérebro dele começou a criar dor. E aí ele teve uma dor enorme, aí depois ele viu que não tinha nada, e aí parou de sentir dor. Puta de um chorão, meu.